Olá, boa tarde. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, mais de 66% das pessoas encarceradas no Brasil são negras, uma proporção que vem aumentando nos últimos 15 anos. O enfrentamento à desigualdade racial acaba de ser incluído nas ações do Fazendo Justiça, programa do CNJ que tem como objetivo superar desafios históricos no sistema prisional do país. Este é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça e você vai ver também. Justiça Federal autoriza o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 5 cidades do país em operação que apura fraudes em licitação na Petrobras e Transpetro. Segundo as investigações, entre 2008 e 2014, mais de 12 milhões de reais teriam sido pagos em propina. Polícia Federal investiga irregularidades em licitações para liberação de recursos para o combate ao coronavírus no estado do Piauí. E ainda, como as ferramentas tecnológicas usadas pelo Judiciário otimizaram o trabalho dos advogados, principalmente durante a pandemia. As novas tecnologias que vêm sendo implementadas pelo Poder Judiciário, em especial pela STF, são vanguardistas. Nós temos aí um acesso democratizado à justiça. A Justiça Federal do Rio de Janeiro divulgou a sentença do juiz Marcelo Bretas, que condenou o ex-governador Sérgio Cabral a mais de 11 anos e 3 meses de prisão. A decisão referente à Operação Cefini foi anunciada ontem à noite e a Fernanda Tavares tem os detalhes que foram divulgados agora pela manhã. Boa tarde, Fernanda. Oi, Evne. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? O ex-governador Sérgio Cabral e mais 4 pessoas foram condenadas por um esquema de corrupção que fraudava licitações de obras em rodovias no estado do Rio de Janeiro. A decisão que foi divulgada agora há pouco, o juiz Marcelo Bretas disse que o ex-governador seria o principal operador desses esquemas e que ele teve uma conduta criminosa altamente reprovável. Na decisão, Bretas destacou ainda que o ex-governador Sérgio Cabral teria exigido, assim que assumiu o governo, que teria que receber 5% de propina em cada contrato fechado pelo governo do Rio de Janeiro. E com isso, o ex-governador foi condenado a mais 11 anos, 13 meses e 28 dias. Somadas aí todas as penas, Sérgio Cabral tem aí as penas em 332 anos e 5 dias de prisão. Na sentença, o juiz Marcelo Bretas permitiu que os condenados que estão soltos, que eles possam recorrer dessa medida em liberdade. Evne. Muito obrigada, Fernanda. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, impediu a execução de garantias de contrato de empréstimo de 4,5 bilhões de reais feito pelo estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro pediu ao STF que proibisse a União de colocar o estado na lista de maus pagadores. O pagamento do empréstimo junto ao banco BNP Paribas estava vencido desde dezembro. A execução das sanções do contrato iam começar a partir do dia 15 de janeiro. Com a decisão liminar do ministro Luiz Fux, a Secretaria do Tesouro Nacional fica impedida ainda de pedir o bloqueio nas contas do Estado. No mês passado, o presidente do Supremo já havia decidido manter o Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal para evitar que haja um colapso nas contas públicas. A Operação Lava Jato chega a 79 fases. A 13ª Vara da Justiça Federal autorizou o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do país. A operação, batizada de Vernissage, investiga fraudes em licitação, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro na Petrobras e Transpetro. Entre os alvos estão os 2 filhos do ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Os mandados mobilizaram cerca de 70 policiais federais e 10 auditores da Receita Federal. As buscas e a apreensão foram realizadas de forma simultânea em Brasília, São Luís do Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Foram apreendidos documentos, computadores, carros de luxo e até um helicóptero.
Mas o principal foco foi a apreensão de mais de 100 obras de arte. As investigações apontam que o grupo recebia a maior parte da propina em dinheiro vivo. Para alavar a quantia, os criminosos compraram imóveis e obras de arte subfaturadas. O grupo realizava pagamentos por fora. Segundo a Receita Federal, os valores de algumas obras de arte chegaram a ser declarados até 530% abaixo dos preços praticados nas galerias de arte. Os policiais relatam ainda que em 2007, um apartamento de luxo foi comprado por R$1 milhão em espécie. Em menos de 2 anos, o mesmo imóvel foi vendido por 3 vezes mais. Para a polícia, há indícios claros que comprovam fraudes em licitação, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro na Petrobras e Transpetro. Segundo as investigações, entre 2008 e 2014, mais de 12 milhões de reais teriam sido pagos em propina para grupos políticos e altos executivos das estatais. Nós ainda não conseguimos contato com as defesas de Márcio Lobão e Edson Lobão Filho. A Justiça Federal autorizou uma operação para apurar desvios de recursos da Secretaria de Saúde do Piauí. Policiais federais apuram fraudes em processos de licitação para liberação de recursos para o combate ao novo coronavírus. Hoje estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. E desde o começo da pandemia, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí firmou diversos contratos sem licitação com 3 empresas que fornecem insumos, medicamentos, equipamentos hospitalares e até mesmo materiais para edificação de hospitais temporários. Tudo isso era custeado pelo Fundo Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde. O valor da fraude ultrapassa aí 33 milhões de reais. A Polícia Federal investigou os crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica e organização criminosa. A Polícia Federal e a Receita prenderam pai e filho na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O carro em que eles estavam foi abordado na aduana brasileira do Chuí. Os homens disseram que iriam ao país vizinho comprar vinhos, mas os policiais desconfiaram e acabaram encontrando R$435 mil escondidos no estofamento de um dos bancos do veículo. A dupla foi levada à delegacia, indiciada e encaminhada à prisão local. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte concedeu o direito à filha transgênero de um militar de receber pensão do pai, assim como as 2 outras irmãs. A atual legislação brasileira beneficia apenas mulheres originalmente biológicas. A decisão é da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. O entendimento foi que os autos do processo apresentavam provas suficientes que, desde criança, a requerente já apresentava comportamento de menina. Também foi considerado, por analogia, que se a União reconhece a alteração de gênero para suspender o pagamento de benefício destinado ao sexo feminino, também deve considerar para a concessão. O caso trata de um militar da Marinha que morreu em 1979, época que o registro da filha transgênero com 14 anos constava sexo masculino, e o benefício da pensão foi concedido a apenas outras 2 filhas biológicas do militar. Ao realizar a transição de sexo em 2018, a filha entrou com pedido para também receber a pensão. Com isso, a mulher transgênero vai receber o pagamento dos salários mais os 13º correspondentes contados a partir da data que ela entrou com o requerimento administrativo, em julho de 2018. Veja no próximo bloco, o CNJ inclui o enfrentamento à desigualdade racial nas ações do programa Fazendo Justiça. A gente fala sobre isso já já. A Constituição é a lei fundamental do Brasil. Ela se encontra no topo do ordenamento jurídico e serve de parâmetro para as demais espécies normativas. É denominada Constituição Cidadã por prever e garantir direitos fundamentais imprescindíveis para a construção de um país melhor e mais democrático. A
A Justiça Federal de São Paulo negou o pedido feito pela Defensoria Pública da União para adiar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, marcadas para os dias 17 e 24 deste mês. De acordo com a decisão, além do prejuízo financeiro, o adiamento poderia comprometer a formação acadêmica dos estudantes, com atraso na correção das provas do Enem. O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, incluiu o enfrentamento à desigualdade racial nas ações do programa Fazendo Justiça. O programa tem como objetivo superar desafios históricos no sistema prisional do país. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, mais de 66% das pessoas encarceradas no Brasil são negras. A desigualdade racial é uma questão estruturante no Brasil e que se reflete também nos sistemas prisional e socioeducativo. Nas ruas, a população negra também é a que mais sofre violência. Os negros foram vítimas de quase 65% dos assassinatos registrados no país no ano passado, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Conselho Nacional de Justiça quer que o recorte de raça, cor e etnia entre como categoria obrigatória no cadastro de presos nas varas de execução penal. No sistema de audiência de custódia, a mudança já ocorreu. Desde o início de 2021, o registro dessas informações passou a ser obrigatório. Com a medida, a subnotificação caiu de 51% para 32%. O CNJ também desenvolveu um manual sobre tomada de decisão na audiência de custódia. O documento recomenda juízes a analisarem prisões em flagrante com indícios de discriminação racial na abordagem. Há ainda a Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional, que prevê o desenvolvimento de ações afirmativas, especialmente no incentivo a cotas na geração de empregos e renda. Então, no âmbito dos escritórios sociais, medidas especiais estão sendo implantadas justamente para fortalecer a reintegração da população negra, que já é tradicionalmente uma população mais excluída e vulnerável, especialmente quando tem uma passagem pela privação da liberdade. E quem conta mais sobre esta iniciativa do CNJ em parceria com o PNUD é Antônio Tavares, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada pela participação aqui conosco no Jornal da Justiça, doutor. Bom dia, feliz ano novo. Prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço às senhoras e aos senhores telespectadores. Doutor, como tem sido a atuação do CNJ já efetiva para a diminuição das desigualdades e principalmente a desigualdade racial no sistema prisional? Na verdade, o programa Fazendo Justiça, ele é essa continuidade do Justiça Presente, de modo negociado, assensado com todos os partícipes, todos os estados. Na verdade, é uma histórica contribuição dessa parceria efetivada pelo Conselho Nacional de Justiça, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Ministério da Justiça e Segurança Pública por intermédio do Departamento Penitenciário Nacional, de modo que se aquilate os problemas e se propõe as soluções. Então, a questão racial, que é uma dívida histórica do Brasil com os negros que compõem a nossa nação, a nossa população, é um dos temas bastante relevantes. Nós temos de partir do pressuposto histórico de que a população carcerária mais ou menos triplicou neste século, de 250 mil para 750 mil. Nos dados que nós temos, que não são dados muito aquilatados em tempo real, uma proporção de 14% da população carcerária negra em incremento nos últimos 15 anos, bem como a população negra normalmente é vítima em 75% a mais de violência letal. São dados estatísticos que nós obtivemos por intermédio dos nossos parceiros, sobretudo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O trabalho é feito muito para a obtenção desses dados, para um tratamento propositivo desde o início. Nós temos
as questões ali relacionadas à porta de entrada do sistema carcerário, com a identificação biométrica, com as audiências de custódia. Então, o enfrentamento ele é geral, mas evidentemente que com esse olhar para a questão de minimizar problemas raciais e poder ter efetivamente uma postura do Poder Judiciário antirracista, de inclusão, de efetivação de garantias constitucionais. Essa questão do Poder Judiciário antirracista diz muito sobre a ação das audiências de custódia, né? Que qualquer indício de abordagem discriminatória é preciso que isso seja reparado ainda na audiência de custódia. Como funciona essa questão? A audiência de custódia ela é realizada em 24 horas da realização da prisão efetiva, né, da prisão captura pelos agentes do Estado, e o cidadão é posto diante de um magistrado de modo a consagrar o Pacto de São José da Costa Rica. Assim, essa apresentação, ela leva em consideração o fato acerca da manutenção ou não daquele cidadão no cárcere, mas o modo como os agentes estatais o trataram ao longo da realização da prisão. Ao preenchimento do sistema de audiência de custódia, o SISTAC, em que também há o catálogo de raça a partir de autodeclaração e de heteroclassificação. Nós temos essa preocupação muito presente, de modo a aquilatar o problema, inclusive racial, e ter, a partir daí, o seu devido enfrentamento. Perfeito, doutor Antônio Tavares. Muito obrigada pela participação mais uma vez conosco aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado. E a seguir, Tribunal Superior Eleitoral distribuiu mais de 900 milhões de reais do fundo partidário para 33 legendas. Voltamos já já. Quando pensamos em Constituição, estamos falando de normas primordiais para a formação do Estado. E no caso brasileiro, a nossa Constituição Federal, além das questões de delimitação dos poderes do Estado, ela também traz diversos direitos e garantias fundamentais. O que é primordial para nós, jurisdicionados? O TSE distribuiu 934 milhões de reais do fundo partidário em 2020. O valor foi repassado às 33 legendas registradas na Justiça Eleitoral. O fundo partidário é entregue aos partidos políticos por meio de parcelas mensais, chamadas de duodécimos. O cálculo do valor que as legendas recebem é feito a partir dos assentos que cada uma conquistou na Câmara dos Deputados nas últimas eleições gerais. Em 2020 foram distribuídos 934 milhões de reais. O Partido Social Liberal, PSL, foi o que recebeu o maior valor do fundo partidário, 98 milhões de reais, seguido do Partido dos Trabalhadores, o PT, com 82 milhões de reais, e do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, que foi contemplado com 51 milhões de reais. Os recursos do fundo precisam ser utilizados para a manutenção dos partidos. E aí podem ser despesas como aluguel ou aquisição de imóveis para sede, pagamento de pessoal ou compra de qualquer bem que tenha relação direta com a atuação partidária. E tem fiscalização para conferir se tudo está sendo gasto devidamente. Todos os anos, os partidos têm até o dia 30 de junho para apresentar ao TSE a prestação de contas referente ao exercício anterior. Os recursos para o ano de 2021 já foram definidos na Lei Orçamentária Anual e serão distribuídos a partir de fevereiro deste ano. O presidente do Superior Tribunal de Justiça manteve a cassação da aposentadoria de um comissário de polícia do Rio Grande do Sul. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar em recurso em mandado de segurança, no qual um comissário da Polícia Civil do Rio Grande do Sul pedia a suspensão da pena de cassação de aposentadoria determinada pelo governador Eduardo Leite, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de abril de 2020.
A aposentadoria foi concedida em 20 de fevereiro de 2015. Já em 30 de março do mesmo ano, foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra ele. Em razão dos mesmos fatos, o comissário foi processado criminalmente e condenado por organização criminosa e falsidade ideológica. Mas como foi beneficiado por indulto presidencial, a pena foi extinta em 9 de agosto de 2019. O processo administrativo, porém, culminou com a penalidade de cassação de aposentadoria, que teve como base transgressões disciplinares previstas no artigo 81 do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil. No STJ, a defesa pediu, entre outras coisas, a imediata suspensão da pena, sob argumento de que houve a prescrição punitiva administrativa, a decadência quanto à pena de cassação da aposentadoria e o reflexo administrativo benéfico do indulto recebido referente à parte das infrações penais correlatas ao PAD. Mas, na decisão, o ministro Humberto Martins não reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Segundo ele, além do pedido se confundir com o próprio mérito do recurso, não se trata de matéria de competência do Superior Tribunal de Justiça. O mérito do recurso em mandado de segurança ainda será apreciado pela segunda turma do STJ. O relator é o ministro Herman Benjamin. A tecnologia trouxe vários benefícios para diferentes setores. No judiciário, ela foi essencial para ampliar o acesso à justiça e facilitar o trabalho dos advogados, principalmente por causa do distanciamento social. A pandemia acelerou um processo que já estava em curso na Justiça. A digitalização e virtualização dos processos no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é uma realidade desde 2006. Esse foi o primeiro passo para que a justiça digital chegasse a um momento em que a presença física nos fóruns não seria mais necessária. Hoje é possível desde entrar com uma ação pela internet até participar de uma audiência de julgamento de forma virtual. As novas tecnologias que vêm sendo implementadas pelo Poder Judiciário, em especial pela STF, são vanguardistas. Nós temos aí um acesso democratizado à justiça. Você imagina que há 5 anos atrás um advogado tinha que sair do interior dos estados mais longínquos para protocolar fisicamente um processo. Hoje está ao alcance de todos os advogados. Para que o alcance fosse maior, desde 2011, o STF disponibiliza informações e serviços para os advogados que atuam no tribunal. No portal de atendimento STF, os advogados podem acompanhar processos, pesquisar jurisprudência da Corte, solicitar certidões e cópias e até pagar custas processuais sem sair do escritório. Esse serviço nunca foi tão essencial quanto no momento em que estamos passando com a pandemia. A criação dos sistemas processuais de informação, de peticionamento eletrônico, de acesso a informações processuais, já é uma tendência seguida pelos tribunais há algum tempo, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, a qual, com a calamidade pública e o avanço do Covid-19, observou a extrema necessidade de fortalecer esses meios de comunicação. Então, com certeza, é uma tendência que já existia e que agora se viu com maior força, com maior volume, inclusive com a criação de outros sistemas para facilitar a vida da sociedade que busca a tutela jurisdicional. Sem dúvida, a tecnologia trouxe uma possibilidade de ampliar o acesso à justiça e facilitar o trabalho dos advogados. Para nós advogados, o processo eletrônico já é uma realidade e veio a calhar nesse momento de pandemia das restrições de acesso aos fóruns, aos tribunais. Esse momento é essencial, ferramentas que nos otimizem o trabalho, nos oportunizando ter acesso integral aos autos, baixá-los, encaminhados por e-mail e dar continuidade aos nossos trabalhos. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.